Tem na Bíblia, irmão? Será que tem Evangelho de Pedro na Bíblia? Está na Bíblia. Marcos, capítulo 6, versículo 45. Glória a Deus. Para quem não sabe, Pedro ditou esse evangelho, né? Segundo os estudiosos, Pedro ditou e Marcos escreveu. Amém? Prazer rever os nobres lá do Morro do Mirim, da Vigília Viva, Bituba. Glória a Deus. Obrigado pela oportunidade, pastores. Não citarei nomes porque o tempo já se passa. Vamos ler Evangelho, capítulo 6, versículo 45 de Marcos. Aleluia. Queridos, aqui é um lugar importante. Eu tremo aqui, porque é a casa nossa. Onde nós mais trememos é quando é pregar para os nossos. É o lugar mais difícil de pregar, pastor. E para mim é assim, não sei se para você é diferente, mas para mim é assim, né? Cada um age de uma maneira. Acharam? Assim diz a palavra do Senhor. E logo obrigou os seus discípulos a subir no barco e passar adiante para outra banda, Betsaida. Enquanto ele dizia a multidão, e tendo os discípulos, despedido, foi ao monte orar. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo, Jesus está vendo, que fatigava remar, porque o vento lhe era contrário. Perto da vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar. E queria passar adiante. Mas quando eles viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Porque todos viram e perturbaram-se. Mas logo ele falou e disse-lhe: tem bom ânimo, eu sou. Não temais. Pode assentar, meus irmãos. E subiu o barco para estar com eles. E o vento aquietou-se. Aleluia. Palavra maravilhosa, meus irmãos, que nós acabamos de ler. Jesus vinha de uma turnê, fazendo milagres, fazendo prodígios, curando. E agora ele tinha que multiplicado os pães, multiplicado os peixes, irmã Zeni. O povo estava extasiado, assim, maravilhado do poder de Deus. E neste momento, eles quis o quê? Coroar Jesus de João como um rei, porque estavam famintos e Jesus deu pão para aquela multidão. Mas Jesus, vendo isso, obrigou aos discípulos a entrarem no barco e ir adiante. Enquanto Jesus despedia a multidão, despedida a multidão, a palavra de Deus diz que ele subiu ao monte e foi orar. Mas a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, entre 3 horas às 6 horas, umas 3:30, vamos se dizer, Jesus foi vindo sobre as águas, andando sobre o mar. Porque ele viu lá do alto, a mais quase 5 quilômetros de distância, ele viu os discípulos que estavam fadigados, cansados de tanto remar. E os discípulos, quando viram Jesus, pensaram que era um fantasma. Se assustaram. E ele disse: sou eu, não temais. Pedro olhou em Mateus, capítulo 14, vai falar sobre isso. Olhou e falou: se for mesmo o Senhor, deixa eu ir ter contigo, Senhor. E Jesus falou: vem. E Pedro veio andando sobre as águas. Ah, mas Pedro afundou, mas ele andou. Eu não sei quantos passos ele deu, pastor, mas que ele andou sobre as águas, andou. Só que quando ele olhou para o vento, você sabe a história, ele afundou. Por isso eu creio que ele não quis colocar isso no Evangelho de Marcos. Ele falou: Marcos, não anote isso aí, parece que é vergonhoso. Eu afundei. Mas
O Espírito Santo não esquece que Pedro andou e falou: Mateus, anote aí que Pedro andou sobre as águas também. Eu quero aplicar algumas coisas, alguns princípios contidos nessa passagem. E peço que o tecladista me ajude. Um negócio avivado aí, abençoado. E você se conecte com o céu, que nesses 15 minutos eu quero trazer a mensagem que Deus tem para mudar a tua vida. Amém? Assim diz a palavra que ele obrigou, note no versículo 45, ele obrigou. Quem tem Bíblia, permanece aberta se você puder. A Bíblia diz que ele não pediu, mas ele deu uma ordem. Se você vê os outros evangelhos, como Mateus, você vai ver que ele pegou, ordenou. Aqui ele fala que obrigou, é muito forte. Ele obrigou que os discípulos entrassem no barco. Ele não falou assim, ô Joãozinho, ô Pedrinho, entra no barco, Marquinho, entra se puder, se você... Não, ele ordenou, entra no barco. E Jesus como Deus, quem crê que Jesus é Deus? Ele sabia que ia vir vento contrário. Ele sabia que ia vir tempestade. Ele sabia que os discípulos iam cansar, mas mesmo assim ele ordenou. O que eu aprendo? Não é por ser direção de Deus que não haverá ventos contrários. Não é porque Deus te mandou que vai ser tudo um mar de rosa na sua vida. Não é porque Deus te chamou para entrar nesse barco chamado igreja que não haverá luta, não haverá doença, não haverá morte. Sim, haverá. Mas quem te obrigou foi Jesus a entrar nesse barco. Se você está nesse barco, foi Jesus que te obrigou. Se você está sentado nessas poltronas tão confortáveis, não pensa que você era o bonitinho, o bambam, não. Jesus ordenou, então fica contente, fica alegre, porque aquele que ordenou tem o domínio sobre o vento, sobre o mar. Ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle. Ele obrigou seus discípulos a entrar no barco e passar para outra banda, enquanto despedia a multidão. Sabe por quê? Porque a multidão se despede. Discípulos não. Discípulos sobem no barco. É um nível de intimidade maior. O discípulo tem uma intimidade maior com o seu mestre. Tem uma comunhão diferente com o seu mestre. Enquanto despedia a multidão, Jesus foi o quê depois? Olha lá, versículo 46. Alguém quer ler? Olha só. E tendo despedido, foi aonde? Onde, igreja? Para quê? Olha só. Jesus estava cansado. Ele tinha feito milagres de multiplicar pães, multiplicar peixes, tinha pregado para uma multidão, mas mesmo assim, pastor, ele arrumou tempo para orar. Não deu glória? Se Jesus tira tempo para orar, por que você não tira também? Qual é a nossa desculpa diante de Deus, né, pastor Gelisque? Se Jesus tirou tempo para orar, qual é a nossa desculpa? Jesus estava cansado também. Jesus estava fatigado, mas ele tirava tempo para orar, para buscar a face do Papai Celestial. Se você quer vitória, se você quer uma família abençoada, tem que tirar tempo de qualidade com o Senhor. Glórias a Deus. As horas passando, meus irmãos. Mas sobreveio a tarde, e o barco estava onde? No meio do mar, sendo fastigado o quê? Pelas ondas. Estava onde? No meio. Sim, é no meio. No meio que nós passamos os processos.
No começo da nossa caminhada com Jesus, parece que tudo é fácil, tudo é maravilhoso, parece que o negócio anda. É que nós estamos no leitinho espiritual. Daí nós pulamos, rodamos, rodopiando. Depois, mas chega um momento no meio da nossa trajetória que chega as lutas, né? Eu perdi uma mãe também, mas nem se compara com uma filha. As lutas é no meio do processo. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Está no versículo 48. E vendo Jesus que fastigava a remar, porque o vento era contrário. E vendo Jesus, que palavrinha maravilhosa. Jesus está vendo que você está cansado. Jesus está vendo que você está fastigado de tanto remar e parece que o negócio não vai, o emprego não vai, parece que não desenvolve, o ministério parece que está parado, a doença parece que não sai, não é curada, você está cansado e as ondas estão batendo desse barco, mas Jesus está vendo, Jesus está vendo, ai, Jesus está vendo, Jesus está vendo. Jesus está vendo o teu barco ser surrado pelas ondas do mar. Ai, meu Deus, adore ao Senhor. Você não está sozinho nesse barco. Foi Jesus que te obrigou a entrar no barco chamado igreja. E Ele preveu tudo isso, Ele sabia de todas as coisas. E Ele te viu esta noite, o teu barco sendo assim arrastado, e você falou: cadê Jesus? Os discípulos estavam apavorados naquele momento. Cadê o mestre? Nós vimos pães ser multiplicado, nós vimos peixe ser multiplicado. Agora Ele obriga a entrar no barco, pastor Sandro. E cadê Ele? Jesus estava vendo lá de cima, visão de águia, sobrenatural. E vendo que fastigava a remar por causa do vento contrário, perto da noite aproximou-se dele. Jesus está te aproximando da sua vida. E o que? Andando sobre o mar. Olha só que tremendo. Finalizando. Tem muita coisa para pregar aqui, mas daí o pastor me dá uma oportunidade no outro dia. Amém. Andando sobre o mar. O que o mar representa na vida dos discípulos? Medo. O que o mar representa na vida dos discípulos? Aflição. Quem sabe decepção. Pavor. Mas a Bíblia diz que Jesus vem andando sobre o mar. Sabe o que Jesus está falando essa noite? Jesus vem pisando sobre tudo que te tira a paz. É medo? Lá vem Jesus andando sobre o mar. É aflição? Lá vem Jesus andando sobre o mar. É angústia? Lá vem Jesus andando sobre essa angústia. É depressão? Lá vem Jesus pisando sobre a depressão aqui esta noite. É doença incurável? Pergunta para o irmão Gelinski. Jesus vem pisando sobre essa doença. Levanta, igreja. Se coloca de pé. Jesus vem pisando tudo aquilo que te tira a paz, tudo aquilo que te tira o descanso, tudo aquilo que angustia o seu coração. Jesus vem pisando, sabe para quê? Para mostrar que o teu problema não passa debaixo do pé de Jesus. As tuas aflições não passam debaixo do pé de Jesus. A tua angústia não passa debaixo do pé de Jesus. Ai, meu Deus, o teu medo do futuro não passa debaixo dos pés de Jesus. Sabe para quê? Ele está mostrando que está no controle. Ele está mostrando que está no controle. Pastor Herto, ele não perdeu o controle, pastores. Ele não perdeu o controle dessa embarcação. Ele não perdeu o controle da sua vida. Fica tranquila, igreja. Descanse no Senhor.
Ele está no controle. Vamos orar, pastor. Se você sente que a sua vida está desse jeito, sendo açoitada pelas ondas, toma um ato de fé e vem aqui na frente. Nós aqui junto com os pastores vamos orar pela sua vida, pela sua família. Vamos aproveitar e orar pelas famílias, pastor? Hoje é culto da família, é culto do teu lar. Nós estamos intercedendo pelas famílias. Quando os pastores estão passando no meio de vocês, pondo a mão, eles estão orando pela tua família. Porque o bem mais precioso que o diabo quer derrubar e afundar é o barco da família. Família é igreja. Então venha representando a sua família aqui na frente. Aleluia! Meganagoshe pataka turibidika fasubilehai. Tibikonva vuia bla furira dekes. Miratoka kakapoia sidio bayaose. Irminato kuriata tadaraka chubinehei. Churata kabakata shobarai. Churira sobagai. Tem alguém para Jesus hoje que quer confessar a Cristo como único e verdadeiro Salvador? Levanta a sua mão, por favor, que eu quero orar por você. Jesus te fala e te ordena: entra nesse barco essa noite. Entra, seja discípulos e não multidão. Entra no barco. Estamos te aguardando. Enquanto eu oro, os pastores puderem, desçam, ore pela família, intercedam, com a permissão do nosso pastor. Espírito Santo de Deus, aqui tem essas pessoas, Pai, que tiveram fé, estão depositando fé em Ti. O barco está sendo, Pai, açoitado pelas ondas. O barco está sendo açoitado, eu estou com medo de afundar. Mas Jesus está aproximando desse barco. Abre o coração agora para ele entrar. Jesus está entrando no seu coração. E tudo que é ruim na tua vida vai mudar a partir de hoje. Deus, não perdeu o controle. Do Santo dos Santos. Ele não sabe. Aleluia! Em nome de Jesus, derrama da tua glória, batiza com o Espírito Santo, derrama do teu poder, Pai, derrama da tua unção curadora, aviva a tua igreja. Não sabe lugar, não sabe viver. Aleluia! Pisa essa noite aqui. O Santo do Santo desce aqui esta noite. O Rabi da Galileia desce aqui esta noite. O dono da embarcação está descendo aqui esta noite. Sinta o toque do dono da embarcação. Sinta o toque. Ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle. Sinta o toque do Rabi da Galileia. Sinta o toque do dono do mar. Sinta o toque do dono do vento. Sinta o toque do homem que é dono da terra. Sinta o toque do teu dono. Agacho de cabadaga suribahai, aracanda bahaya, mirra põe aqui de vera suricai, é chubi de veque sabada bada bada. Santo, 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 santo,
santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo.